amigos. Ok, amigos, boa noite a todos. Cá estamos nós para mais um programa da Rádio da Terra. Lembrando que a Rádio da Terra é uma rádio sem fins lucrativos e não tem vínculos políticos, partidários, filosóficos ou religiosos. É uma rádio que eu mesmo criei apenas com a intenção de trazer assuntos pertinentes à nossa evolução, ao nosso planeta e também ao nosso Brasil. Toda quarta-feira nós temos agora a participação do professor Marlon Adami para falar sobre política, cultura, entre outros. Hoje nós vamos falar sobre o Clube Bilderberg. Você já deve ter ouvido falar nesse nome ou coisas estranhas a respeito disso. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre a realidade deste fato. Vou fazer o contato com o professor Marlon e volto daqui a pouquinho, ok? Pronto, amigos, cá estamos, mais um dia, mais uma noite de informação. Boa noite, professor Marlon. Boa noite, Celso, boa noite, ouvintes, boa noite, amigos do chat aí que nos acompanham todas as quartas-feiras. Eu até estava brincando com o pessoal ali no chat, todo mundo pronto para mais um choque de informação. Então que seja 220 volts, vamos começar a nossa noite com o cabelo arrepiado. Vamos de 240 para não ter dúvida. Isso, para não restar nada, né? Então, professor, nós programamos aí com a sua sugestão hoje falar sobre a Escola de Frankfurt. Explica antes de dar os dados um pouquinho sobre o que é a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, na verdade, é um grupo de intelectuais, na maioria deles alemães, diga-se de passagem, que eles criaram um grupo de estudo dentro da Universidade de Frankfurt, e daí veio o nome Escola de Frankfurt, né, porque eles desenvolviam um estudo baseado na sociologia, na filosofia, na psicologia, que era, na época, revolucionário, realmente revolucionário, e vindo de cabeças de intelectuais de esquerda marxista, se tornava mais revolucionário ainda, né? Aí no período do início da Segunda Guerra, ela migrou para os Estados Unidos, sendo os intelectuais se pulverizaram em várias universidades dos Estados Unidos, e por lá continuaram os seus estudos, né, e implementando as suas teorias, que aí é que a coisa começa a ficar preta, né? E esse começar a ficar preto tem a ver com um tipo de dialética de dominação das mentes, seria isso? Muito pior, Celso, muito pior. O que a Escola de Frankfurt fez no tempo, porque eles são contemporâneos do Antônio Gramsci também, né? Então, enquanto o Gramsci escrevia na cadeia, eles escreviam dentro do meio acadêmico. E que nos últimos 50 para 60 anos vem sendo aplicado de forma paulatina, gradual e sorrateira, não só nos Estados Unidos, como na Europa, e mais recentemente, nos últimos 20 anos, a gente tem sofrido essa carga da influência das teorias da Escola de Frankfurt no nosso meio aqui na América Latina, principalmente no Brasil, que sendo um país com uma população multicultural, já na sua gênese, né, ela se torna vulnerável à implementação desse modelo de mentalidade, de teorias, que vem apenas a fortalecer o ideário
marxista de uma construção de uma nova sociedade, de um novo homem e de um mundo realmente perfeito, né, pautado dentro daquela teoria rançosa e arcaica do Marx, que, por incrível que pareça, ainda tem gente que acredita e que acha que é plausível e coerente se buscar esse tipo de coisa. Professor Marlon, antes da gente adentrar mesmo na profundidade do tema, quero fazer um questionamento filosófico relacionado ao ser humano e essas teorias. Por que a grande maioria das pessoas se deixam levar por essas teorias que parecem ser um frasco de diamante, né? Mas no fundo não o são? O que acontece com o consciente ou inconsciente do ser humano que ele aceita isso e dificilmente ele consegue sair? Celso, se a gente for fazer uma análise, a gente vai ter que observar o ser humano como se fosse uma caixinha. É um objeto oco. A gente nasce um objeto oco, não tem nada dentro. Ao longo do tempo, pela cultura, pela influência da própria sociedade, da família, das instituições, a gente vai preenchendo esse vazio, né? E a teoria marxista, por mais que a gente saiba que é uma grande fantasia, um grande engodo da cultura mundial, ela acaba convencendo pessoas, porque ela é tão romântica, ela é tão fantástica, né? Ela só busca coisa boa, né? Ela só busca o melhor, a perfeição. E as pessoas, naquela ânsia de buscar o melhor, acabam entrando dentro desse romantismo, dessa teoria, que ela, na verdade, ela é uma grande mentira, né? Então aí nós temos a juventude acaba comprando a ideia por causa da sua natureza, daquela rebeldia natural da juventude, aquela coisa utópica que todo jovem tem. Ele acaba entrando, porque o revolucionário para o jovem é algo bonito, né? É uma coisa diferente, né? O jovem ele sempre procura o diferente, né? Tudo que já está colocado, comprovado, isso aí para a juventude parece uma coisa velha. Então o jovem, na busca da novidade, ele acaba entrando, porque o marxismo ele se prega, ele se pauta na transformação, né, na construção. Então isso aí é uma coisa que chama muito atenção. E o marxismo, na verdade, tu pode ver, ele não convence pessoas adultas, ele convence os jovens. Os jovens ou aquelas pessoas adultas com pouca bagagem, com pouca profundidade de conhecimento, de cultura, são presas fáceis. Quem explica muito bem essa questão mais filosófica, e por que não dizer psicológica até, é o Lobachevsky, naquela obra dele, o Psicopatas no Poder. Tá? É uma obra que eu indico, é um livro muito bom, um texto muito claro, muito explícito, muito didático até, para a gente poder conhecer por dentro a mentalidade da esquerda, a mentalidade revolucionária, como é que eles fazem para construir a sua massa de militantes, né? Então é uma obra que eu indico, porque por mais que a gente tente explicar de uma forma objetiva, sempre fica faltando muita coisa. Então, para quem tem interesse em buscar uma resposta para essa questão que o Celso colocou, que é extremamente relevante, mas para ter um conhecimento profundo, tá, eu indico a obra Psicopatas do Poder, do Lobachevsky, que é um livro, não é nenhum mata-cachorro, como eu digo, né? Uma obra de umas 300 e poucas páginas, uma leitura excelente para se fazer e muito esclarecedora nesse sentido. Eu postei agora no chat a capa do livro e espero que estimule mais pessoas a buscar isso.
Porque realmente a gente conversa com pessoas que defendem esses sistemas retrógrados. Eu tenho certeza que no fundo a pessoa está acreditando naquilo, né? É aí que pega, a pessoa acredita naquilo. Então ela faz nem sempre com má intenção, ela faz porque ela acha que está fazendo certo, não é isso? Sim, sim, exatamente. Eu sempre digo uma coisa, que todo marxista, tu pode notar que todo marxista ele não tem uma ligação, uma proximidade muito forte com as questões da espiritualidade, da religiosidade. São pessoas, sei lá, materialistas, objetivas demais, um tanto descrentes de muita coisa, né? Principalmente das questões mais, entre aspas, conservadoras, e que encontram nesse pensamento marxista, né, sei lá, um sonho, uma utopia, um projeto, né, que para eles, dentro daquele vácuo que eles têm, complementa, né? E eu sempre digo que enquanto os conservadores cristãos, sejam eles cristãos ou muçulmanos ou agnósticos, ou seja o que for, mas alguém que tem alguma ligação espiritual, jamais vai abarcar dentro do marxismo, porque o marxismo ele precisa não de uma dedicação ou de uma participação racional. A pessoa, para ser marxista, ela precisa depositar a sua fé no projeto. Por isso que as pessoas se tornam quase como crentes políticos, né? Eles não conseguem enxergar mais nada a não ser aquilo, porque aquilo é o projeto deles. Então eles transferem a fé que eles, a maioria das pessoas depositam na religiosidade, na espiritualidade, num projeto político. Então eu sempre comento, sempre afirmo que para ser marxista o cara precisa ter fé. Ele não pode atuar de uma forma racional, política, não. Ele tem que atuar e praticar a mentalidade marxista com fé, com religiosidade. Tem uma resenha aqui desse livro que foi indicado, que é interessante. A resenha começa assim: como é possível que tipos tão grotescos tenham conseguido ascender até os altos escalões do poder público ou ocupar posições de referência intelectual e moral para a sociedade? É assim mesmo, né? Tipos grotescos. É bem isso. É bem isso, bem isso. E esses tipos grotescos, eles foram formatados, né, ou eles foram lapidados também através desse ideário da Escola de Frankfurt, principalmente a turma que entra no cenário político a partir dos anos 60. A partir dos anos 60, digamos que todo o ideário da Escola de Frankfurt ele é colocado em prática de diversas formas, em diversos campos do conhecimento, e que formatou o que o Lobachevsky explica e disseca, né? Ele nos coloca como uma verdadeira tomografia, né? O perfil dos psicopatas no poder, né? Que também receberam influência, conhecimento e foram envolvidos pelas teorias da Escola de Frankfurt. E é intrigante que ele comenta aqui até sobre a patocracia, um sistema de governo forjado por uma minoria psicopata que assume o controle da vida de pessoas normais. Até isso, né? Seria coincidência que nessa frasezinha a gente consegue enxergar o Brasil? Pois é, não é? É por isso que eu selecionei essa aqui, patocracia. Meu Deus do céu, um país de pato, né? Deve ser isso, né? Não. Coitado do pato. Coitado do pato, né? Culpa na história, mas ele não tem nada a ver. Então, professor, já que nós fizemos essa breve abertura aqui sobre o tema, então agora vamos lá. Conta pra gente o que essa Escola de Frankfurt está acabando com o nosso sistema. Bom, a princípio, Celso, quem primeiro expôs a Escola de Frankfurt no meio acadêmico, e por que não dizer até jornalístico, foi uma revista, a ACW Review,
que fez um trabalho de pesquisa e de análise sobre a Escola de Frankfurt, né, que a ACW, na verdade, é a revista da Associação Feminina Católica. Foram eles os primeiros a analisar de uma forma mais profunda todo esse trabalho desenvolvido na Escola de Frankfurt. Bem, nos dias que se seguiram à Revolução Bolchevique na Rússia, lá em 1917, acreditava-se que a Revolução do Proletariado iria varrer a Europa e eventualmente chegar aos Estados Unidos. Mas isso não aconteceu. Mas para o final de 1922, a Internacional Comunista começou a considerar as lições que se poderiam extrair disto e, sob a iniciativa de Lenin, decorreu um encontro no Instituto Marx em Moscou. A propósito desse encontro era o de esclarecer e dar efeito concreto à revolução cultural marxista. Entre os presentes nesta reunião estavam o aristocrata húngaro, filho de banqueiro, George Lukács, que, na verdade, durante a Primeira Guerra, o Lukács desenvolveu a ideia da revolução do Eros, o instinto sexual a ser usado como instrumento de destruição. E Willy Misenberg, cuja solução proposta era a de organizar os intelectuais de modo a usá-los para fazer com que a civilização ocidental cheirasse mal. Só então, depois deles terem corrompido todos os valores e ter tornado a vida impossível, poderiam eles impor a ditadura do proletariado. Então, a coisa começou com Lenin, com Lukács e com Misenberg, numa reunião em Moscou, para formatar um novo modelo de revolução, não mais pela revolução armada ou por ações violentas, mas uma revolução cultural marxista. Segundo Toledano é um outro teórico da época, autor conservador e cofundador da National Review, provavelmente este encontro mais prejudicial para a civilização ocidental que a própria Revolução Bolchevique. Lenin morreu em 24. Por essa altura, no entanto, Stalin começava a olhar para Misenberg, Lukács e pensadores com a mesma orientação como revisionistas. Em junho de 49, Misenberg fugiu para o sul da França, onde, sob ordens de Stalin, um esquadrão que fazia parte da KGB, o apanhou e o enforcou numa árvore. No verão de 24, depois de ter sido visto seus escritos atacados durante o 5º Congresso Comunista, Lukács mudou-se para a Alemanha, onde ele presidiu o primeiro encontro do grupo de sociólogos de orientação comunista, um encontro que levou à fundação da Escola de Frankfurt. Então, qual é basicamente a função? O que a Escola de Frankfurt, na verdade, ela propõe? Acredita que enquanto o indivíduo tivesse a crença, ou até a esperança da crença, de que a sua dádiva divina da razão poderia resolver os problemas da sociedade, então essa mesma sociedade nunca atingiria o estado de desesperança e alienação considerado necessário para que se provoque a Revolução Socialista. A sua tarefa, portanto, era de minar o mais rapidamente possível o legado judaico-cristão. Para se levar a cabo isso, eles fundamentaram-se na mais destrutiva e negativa crítica possível a todas as esferas da vida, que seria formada como forma de desestabilizar a sociedade e destruir o que eles viam como uma ordem opressora. As suas políticas, esperavam eles, iriam se propagar tal como um vírus, continuando o trabalho dos marxistas ocidentais, mas por outros meios, tal como ressalvou um dos seus membros. Como forma de avançar com a sua silenciosa revolução cultural, sem nos dar, no entanto, qualquer tipo de indício dos seus planos futuros, a Escola de Frankfurt recomendou, entre outras coisas,
2 pontos. Primeiro, instalação de ofensas raciais. Segundo, mudanças contínuas como forma de gerar confusão. Terceiro, o ensino do sexo e do homossexualismo às crianças. A fragilização da autoridade das escolas e dos professores. A imigração em massa como forma de destruir a identidade nacional. A promoção do consumo excessivo de drogas. O esvaziamento das igrejas. Um clima de suspeição sobre o sistema legal. A dependência do Estado ou de benefícios estatais. O controle e a redução intelectual da mídia. E a 11ª e última orientação, a fomentação da destruição da família. Uma das ideias principais da escola de Frankfurt era a exploração da ideia freudiana com o nome de pansexualismo, ou a busca do prazer, a exploração das diferenças entre os sexos, a subversão dos relacionamentos tradicionais entre homens e mulheres. Para avançar com a sua agenda, a escola de Frankfurt iria, primeiro, atacar a autoridade do pai, negar os papéis específicos do pai e da mãe e retirar das famílias os seus direitos de educadores primários dos seus filhos. Segundo, abolir as diferenças na forma como se educam os rapazes e as moças. Terceiro, abolir todas as formas de domínio masculino, o que explica a presença de mulheres nas Forças Armadas, por exemplo. Declarar as mulheres como classe oprimida e os homens como classe opressora. O Minzenberg resumiu da seguinte forma os planos a longo prazo da escola de Frankfurt. Vamos fazer com que o Ocidente cheire mal. E a escola acreditava que existiam 2 tipos de revolução, a política e a cultural. A revolução destrói a partir de dentro. As formas não estão marcadas pela brandura. Eles viam isso como um projeto a longo prazo e mantiveram sua atenção focada na família, na educação, na mídia, no sexo e na cultura popular. Então, por aqui, só com essa introdução, a gente pode ver que os teóricos da escola de Frankfurt, eles, como intelectuais, a gente pode até dizer que eles foram grandes mentes pensadoras, mas pensaram apenas para a destruição. Pensaram apenas para a utopia marxista, forjaram e formataram ferramentas de subversão tão violentas e tão eficazes ao mesmo tempo, mas que aplicadas com sutileza, elas acabam sendo muito mais destruidoras do que qualquer guerra, porque elas destroem a longo prazo, não usam farda, não deixam marcas, apenas destroem a sociedade por dentro, formam uma nova sociedade totalmente deformada, totalmente perdida em termos de valores, né? Se nós confrontarmos com os valores tradicionais, judaico-cristãos, conservadores, que é aquela coisa, se não mudaram a sociedade em mais de 2000 anos, o que esse pensamento marxista tem de tão melhor ou tão eficaz que até mentes privilegiadas, né, em termos de inteligência, se colocaram a serviço, né, promovendo essa gama, essa estrutura destruidora que a gente conhece e que vem, particularmente o Brasil, nos últimos 20 anos sofrendo. Com relação à família, a teoria crítica da escola de Frankfurt pregava que a personalidade autoritária é produto da família patriarcal.
uma ideia diretamente associada com o livro de Engels, com o título As Origens da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que promovia o matriarcado. Antes disso, e falando da radical noção da comunidade de mulheres, Marx havia já escrito de forma depreciativa sobre o conceito da família como unidade básica da sociedade. Era um dos pilares da teoria crítica, a necessidade de destruir a família contemporânea. O Instituto pregava que até o colapso parcial da autoridade paternal na família tende a aumentar a prontidão da geração vindoura em aceitar alterações sociais. Segundo as pegadas de Marx, a Escola de Frankfurt demonstrou de que forma é que a personalidade autoritária era um produto da família patriarcal. Foi Marx quem escreveu de um modo negativo da família como unidade básica da sociedade, o que preparou ainda mais a guerra contra o sexo masculino, levada a cabo pela nova esquerda durante os anos 60, promovida por Marcuse sob a máscara de emancipação da mulher. Eles propuseram a transformação da nossa sociedade numa sociedade dominada pelas mulheres. Em 1933, Wilhelm Reich, um dos membros da Escola de Frankfurt, escreveu uma obra onde dizia que o matriarcado era o único e o genuíno tipo familiar da sociedade natural. O Erich Fromm era também um defensor ativo da teoria do matriarcado. O masculino e o feminino não eram reflexões das diferenças sexuais essenciais, tal como os românticos haviam pensado, mas sim algo que deriva das funções mundanas que eram em parte determinadas pela sociedade. O seu dogma estabeleceu o precedente para os radicais anúncios feministas que atualmente, e já há décadas, aparecem em todos os jornais e programas de televisão. Os radicais sabiam exatamente o que queriam e como fazer as coisas. Eles foram muito bem sucedidos até então. E no Brasil a gente vê como essa influência dentro da proposta da destruição da família, ela vem sendo aplicada de uma forma muito severa, né? Inclusive na própria esfera política, legislativa, onde a gente já vem aí nos últimos 2 anos com uma discussão em relação ao que é ou o que será uma família no Brasil. Com relação à educação, o Lord Bertrand Russell juntou-se à Escola de Frankfurt no seu esforço de engenharia social e disse de sua justiça, numa obra de 1951, que a fisiologia e a psicologia têm dentro de si espaço para técnicas científicas que ainda aguardam desenvolvimento. A importância da psicologia em massa aumentou consideravelmente devido ao crescimento dos métodos modernos de propaganda. Destes, o mais influente é aquele chamado de educação. Os psicólogos sociais do futuro irão ter um número de cursos para as crianças em idade escolar e neles serão distintos de forma a produzir a inabalável convicção de que a neve é preta. Rapidamente se obterão vários resultados. Primeiro, que a influência do lar é destrutiva. Segundo, que nada mais pode ser feito a menos que a indoutrinação comece antes dos 10 anos de idade. Terceiro, que os versos musicais entoados de forma repetitiva são muito eficazes. E quarto, que a opinião de que a neve é branca tem que ser mantida como forma de demonstrar um gosto mórbido pela excentricidade. Mas já me estou a antecipar. Cabe aos cientistas do futuro dar precisão a estas máximas e descobrir quanto é que custa por cabeça
para fazer com que crianças acreditem que a neve é preta, e quão menos custaria levá-los a acreditar que ela é cinza escura. Quanto a técnica tiver sido aperfeiçoada, todos os governos que estiverem encarregados da educação durante uma geração serão capazes de controlar os seus súditos sem a necessidade de exércitos ou policiais. Com relação às drogas, tínhamos nos deparado com um compromisso judaico-cristão com um Deus, uma religião, uma realidade que há séculos amaldiçoava a Europa e que também amaldiçoava os Estados Unidos desde os seus dias iniciais. As drogas que abriam a mente para realidades múltiplas, inevitavelmente, levavam-nos para uma visão politeísta do universo. Sentíamos que o tempo para uma nova religião humanista fundamentada na inteligência, no pluralismo benéfico e no paganismo científico havia chegado. Um dos diretores do projeto Personalidade Autoritária desempenhou um papel no uso das drogas psicodélicas. Em 1965, ele escreveu num livro publicado pelo braço editorial do Instituto Tavistock: a nação parece fascinada com os nossos mais ou menos 40 mil viciados em drogas, que são vistos como pessoas rebeldes de uma forma alarmante e que têm que ser refreadas a todo custo através de dispendiosas atividades policiais. Só um desconfortante puritanismo poderia dar o seu apoio à prática de se focar nos viciados em drogas e tratá-los como um problema de polícia, e não como um problema médico, ao mesmo que se suprimem drogas inofensíveis, tais como a marihuana, ou a famigerada maconha, e o peyote, juntamente com as drogas perigosas. Hoje em dia, os principais propagandistas do lobby das drogas fundamentam os seus argumentos para a legalização nas mesmas mentiras científicas propagadas há anos pelo Dr. Sanford. Entre tais propagandistas encontra-se o multimilionário ateu George Soros, que escolheu como um dos seus principais programas domésticos juntar esforços que visavam colocar em causa a eficácia dos 37 bilhões de dólares por ano gastos na guerra às drogas. O mais perigoso de tudo, dentro desse arcabouço teórico da Escola de Frankfurt, eu vejo como sendo a parte onde eles dedicaram às questões da cultura popular, da mídia e do sexo. E que já lá nos anos 20 e 30, quando eles ainda estavam redigindo todo esse material teórico, eles já pensavam e já imaginavam o poder da tecnologia via instrumentos tecnológicos. A gente pode resumir toda essa gama tecnológica na internet, o que poderia provocar na sociedade as suas teorias sendo propagadas com instrumentos tecnológicos de altíssima performance, e que hoje a gente consegue, se nós nos deter a analisar a atuação da internet, a influência que a internet tem sobre as pessoas, o estrago que ela acaba proporcionando numa boa parte da sociedade. Alan Bloom observou a forma como Marcuse havia atraído os estudantes universitários nos anos 60 com uma combinação de Marx e Freud. Nos seus livros Eros e a Civilização e One Dimensional Man, Marcuse prometeu que a superação do capitalismo e da sua falsa consciência iria resultar numa sociedade onde as maiores satisfações seriam sexuais. O rock
foca-se no mesmo ponto junto aos jovens: expressão sexual sem limites, anarquia, exploração do inconsciente racional e atribuição de total liberdade. É o que eles têm em comum. As mídias atuais, e ninguém menos que Arthur Sulzberger, que assumiu o controle do New York Times em 1992, baseou-se muito na escola de Frankfurt com o nome de The Authoritarian Personality. No seu livro Arrogância, de 1993, o antigo repórter da CBS News, Bernard Goldberg, ressalvou que Sulzberger ainda acredita em todas aquelas noções dos anos 60 em torno da emancipação e o homem que muda o mundo. De fato, os anos punk têm sido uma marcha inabalável na avenida politicamente correta, com uma redação ferozmente dedicada a todas as formas de diversidade, exceto a intelectual. No ano de 1953, o Instituto voltou para a Universidade de Frankfurt e lá Adorno, um teórico que iniciou a Escola de Frankfurt, ele faleceu em 55, e o Hockenheimer em 1973. Então nós já temos aí, 1953, nós já temos 20 anos de trabalhos da Escola de Frankfurt, tendo aí em 55 e 73 o falecimento dos dois de seus fundadores. O Instituto para a Pesquisa Social continuou, mas o que era conhecido como Escola de Frankfurt não continuou. O marxismo cultural, que entretanto tomou posse das nossas escolas e das nossas universidades, aquele politicamente correto que tem destruído os laços familiares, as nossas tradições religiosas e toda a nossa cultura, emergiram da Escola de Frankfurt. Então, quando muitas pessoas, e a gente vê as pencas por aí dizendo que a agenda politicamente correta ela é advinda da mentalidade de Antônio Gramsci, digamos, um equívoco muito grave. Foram esses intelectuais marxistas que mais tarde, durante as demonstrações contra a guerra do Vietnã, cunharam a frase "faça amor, não faça guerra". Foram esses intelectuais que promoveram a dialética do criticismo negativo. Foram esses teóricos que sonharam com uma utopia onde os seus líderes iriam governar. Foi o seu conceito que levou à tendência atual de reescrever a história e para a moda do desconstrucionismo. Os seus slogans: as distinções sexuais são um contrato, se sabe bem, faz o que te apetece. Então, digamos que a base da propaganda, onde envolve cultura, agenda politicamente correta, a gente pode incluir também o famigerado revisionismo histórico, que faz parte assumir com todo e qualquer resquício conservador ou com qualquer informação que possa se tornar um argumento para o avanço da agenda da Escola de Frankfurt, né? Para a agenda intelectual objetivada para a destruição de uma sociedade e para a formatação de uma nova sociedade, a partir da mentalidade, da organização, de valores, de conceitos, né? Nas suas palavras ditas à Academia Naval Norte-Americana, em agosto de 99, o doutor Gerald Atkinson, comandante da Marinha Americana, deu uma palestra sobre a Escola de Frankfurt, lembrando a sua audiência de que foram os soldados rasos da Escola de Frankfurt que introduziram as técnicas de treino da sensibilidade, que têm sido usadas nas escolas públicas há mais de 30 anos e estão atualmente a ser usadas nos exércitos americanos e de inúmeros países
como forma de educar as tropas sobre o tópico do assédio sexual. Durante os treinos de sensibilidade, foi dito aos professores que não ensinassem, mas sim que facilitassem. Técnica esta criada como forma de convencer as crianças de que eles eram a autoridade única nas suas vidas. Então, no Brasil, vamos pegar o Brasil como exemplo, nós temos nos últimos 20 anos um governo social-democrata que instala, que promove uma metodologia de ensino pautada numa mentalidade propagandista marxista e que tem influência dos teóricos da Escola de Frankfurt. E que, através do seu mentor intelectual, chamado Paulo Freire, e que hoje ninguém mais consegue ver ou pensar ensino em sala de aula, se não fala as famigeradas palavras socioconstrutivismo, né? Aonde o professor que tinha autoridade foi colocado no mesmo nível dos alunos, e professor não ensina porque não é o dono do conhecimento, ele facilita a construção do conhecimento dos alunos. A gente vê como o nosso modelo de ensino dos últimos 20 anos, promovidos pelos governos, não só da ala revolucionária do PT e da sua coalizão, mas também e principalmente da social-democracia do Fernando Henrique, que foi quem trouxe e instalou esse modelo, né? Eles estão muito preocupados com a intelectualidade das nossas gerações, com a formação dos nossos cidadãos e com o futuro da nossa nação. A personalidade autoritária, estudada pela Escola de Frankfurt nos anos 40 e 50, preparou o caminho para a guerra posterior contra o sexo masculino promovida por Herbert Marcuse e o seu grupo de revolucionários sociais sob a máscara de emancipação das mulheres, bem como pelo movimento da nova esquerda dos anos 60. A evidência de que as técnicas psicológicas de alteração de personalidade têm como propósito a feminização do homem é disponibilizada por Abraham Maslow, fundador da Third Force Humanist Psychology e promotor das aulas psicoterapêuticas que escreveu. O próximo passo da evolução pessoal é a transcendência para além da masculinidade e da feminilidade para a humanidade geral. Ou seja, vamos construir, vamos formar um novo ser humano independente de sexo. É isso que a gente está vendo aí de uma forma muito clara e escancarada, promovido por esses movimentos de minorias mais conhecidos como LGBT. Então não existe mais feminino e masculino, existe qualquer coisa que eu tiver vontade de ser na hora que eu acordo. Se eu tiver de mau humor, eu vou ser um travesti gordo. Se eu tiver de bom humor, eu vou ser uma drag queen fantasiada de Barbie. E assim a coisa anda. Em 1962, Maslow deu uma palestra a um grupo de freiras do Sagrado Coração, colégio feminino do estado de Massachusetts, e ele ressalvou no seu diário a forma como seu discurso havia sido muito bem sucedido, mas ele classificou esse fato de perturbador. Elas não deveriam aplaudir o que eu dizia, mas sim atacar-me. Se elas estivessem plenamente cientes do que eu estava a fazer, elas iriam me atacar. Então, além do discurso, da teoria, do discurso, desde a sua gênese lá com Marx, ser uma coisa muito envolvente, né, fascinante, e que, de alguma forma, atrai as pessoas para essa utopia, para esse sonho de tudo novo, ser humano novo, sociedade nova, mundo novo, tudo paz e amor, tudo dentro da maior perfeição, né? E com o uso da oratória e da retórica muito bem elaborada e muito bem praticada, esse fato específico, ocorrido em 62, mostra que até as freiras, até religiosos, né, se sentiram contaminadas ou
iludidas com o discurso, né? Nós temos também, de alguma forma, a questão de que essas teorias elas já passaram por aplicação inicialmente nos Estados Unidos e Canadá, aonde lá eles já absorveram o que tinha que absorver e já refutaram o que era, digamos, excesso de aplicação. Ou seja, as melancias por lá já se acomodaram dentro do caminhão. Na Europa, como sendo a Europa, o velho mundo, o berço da civilização ocidental, e com raízes muito profundas na alta cultura, seus valores éticos e morais, digamos que os anos 80 e 90 foi os 20 anos de aplicação, né, de todo esse arcabouço teórico, tendo já a Europa também absorvido e descartado os excessos. Os Estados Unidos, particularmente, apesar da sua diversidade cultural e populacional, o que facilita, né, tudo que não é homogêneo é vulnerável à aplicação dessas ferramentas e dessas teorias subversivas. Os Estados Unidos, apesar de ter uma diversidade, ele tinha dentro da sua parte religiosa, com os puritanos, com os protestantes, de linha mais conservadora, foi a pedra no sapato para aplicação na íntegra de toda essa teoria desses teóricos. O que se consolidou essa semana, quando foi aprovado o casamento homossexual em todo o território nacional norte-americano. A última coisa que faltava a ser aplicada da teoria da escola de Frankfurt dentro dos Estados Unidos era essa questão de igualar a sociedade, essa, entre aspas, minoria, com o cidadão comum, ou seja, legalizar o casamento homossexual. Então houve um atraso, né? Ou de repente, digamos que nos Estados Unidos eles aplicaram o que deu e bateram uma retirada estratégica para mais adiante, depois de um trabalho de esclarecimento, um trabalho político, um trabalho informativo, que demorou mais de 20 anos, né? Eles puderam aplicar o último quesito que faltava. O Brasil, ele entra no circuito da aplicação dessas ferramentas subversivas da escola de Frankfurt a partir do governo social-democrata do Fernando Henrique Cardoso, aonde, através do Plano Nacional de Direitos Humanos, 1, 2 e posteriormente o 3, que é o que está em vigor, se nós pegarmos o PNDH, ele é praticamente as orientações da escola de Frankfurt do primeiro ao último quesito, né? Então a gente vem aí literalmente sofrendo esse ataque sorrateiro, né? Sorrateiro, muito sutil, e que, primeiro, se a gente for analisar de 20 anos para cá, nós nos últimos 20 anos nós não formamos mais pessoas. Formar no sentido de formar intelectualmente, através de conhecimento, de ciência. Nós formamos no máximo técnicos. Não formamos mais pessoas formadoras de opinião, que tenham a sua individualidade, a sua crítica pessoal. Não, a crítica hoje no Brasil, ela é uma ferramenta. O brasileiro hoje, ele sem saber, ele pratica a teoria de Roma. A morte de 4 bilhões de pessoas, aquelas que Henry Kissinger e David Rockefeller chamam caçoando
de estômagos inservíveis por meio das guerras, da fome, das enfermidades, isso sucederá até o ano de 2050. Dos 2 bilhões de habitantes remanescentes no planeta, 500 milhões serão chineses e japoneses, que se salvarão graças à sua capacidade característica de obedecer à autoridade. Crises artificiais para manter as pessoas num perpétuo estado de desequilíbrio físico, mental e emocional confundirão, desmoralizarão a população para evitar que decidam seu próprio destino, até o extremo que as pessoas terão demasiadas possibilidades de escolha, o que dará lugar a uma grande apatia em escala global. Marlon, desculpa. Diga. Pode repetir esse último parágrafo, por gentileza? Por favor. Repetindo. Crises artificiais para manter as pessoas num perpétuo estado de desequilíbrio físico, mental e emocional. Confundirão e desmoralizarão a população para evitar que decidam o seu próprio destino, até o extremo que as pessoas... Olá, amigos, tivemos aqui um breve apagão na eletricidade, mas é bom que a gente acabou dando tempo de tomar um copo d'água. Professor Marlon, por favor, continue. Já tem uma pergunta aqui dos ouvintes na Rádio da Terra, tá? Eu vou fazer um encerramento aqui com relação a essa exposição do que é essa turminha da Escola de Frankfurt. E aí, sem dúvida, eu quero ver qual é o questionamento dos nossos amigos aí. O que nós estamos a sofrer atualmente é uma mistura de 2 escolas de pensamento: a Escola de Frankfurt e a tradição liberal que teve início no iluminismo do século XVIII. Claro que a Escola de Frankfurt tem como fonte remota o iluminismo do século XVIII, mas tal como o marxismo de Lenin, ele é um movimento separatista. O objetivo imediato, tanto do liberalismo clássico como da Escola de Frankfurt, tem sido essencialmente o mesmo, mas o propósito final é diferente. Para os liberais, a sua ideologia leva à melhoria e ao aperfeiçoamento da cultura ocidental, mas para a Escola de Frankfurt, ela leva à sua destruição. Ao contrário dos marxistas da linha dura, a Escola de Frankfurt não faz planos para o futuro, mas a Escola de Frankfurt, mais além do que os nossos liberais clássicos e do que os nossos secularistas. Pelo menos eles veem que os desvios morais que eles promovem irão tornar a vida social impossível e intolerável. Mas isto levanta uma grande questão em torno da forma como seria um futuro liderado por eles. Entretanto, a revolução silenciosa dos frankfurtianos avança. E aí a gente pode ver que o dragão é muito maior do que a gente imagina, né? Pois é, mano, mas eu acho que isso é tão distante, nada disso acontece no Brasil, né? O Brasil tá tão tudo bem, tudo tranquilo, a gente não vê nada disso nas manchetes, não é mesmo? Se nós depender da mídia oficial, nós vivemos no Mar de Rosa. Para eles é o Mar de Rosa. Complicado, né? Para quem não está abduzido, né? Não está alienado, não foi abduzido pelos marxistas e ainda tem um pouquinho de visão, de sentir o que está ocorrendo, né? A gente vê que não é só Marx, não. É Marx, é Engels, é Lenin, é Gramsci, é um pacote de teóricos aí que estão destruindo de uma forma lenta, sutil, gradual, e que as pessoas, infelizmente, acham que grande parte do que vem sendo implementado é natural, é moderno, a gente tem que se reciclar, a gente tem que nos atualizar, né? O mundo evolui, né? A culpa é da tecnologia.
A tecnologia é uma ferramenta que está a serviço para isso, né? A tecnologia ela é muito boa, ela acrescenta, ela ajuda o ser humano a crescer no momento que ela é bem utilizada. Agora, da maneira como a grande parte das pessoas utilizam a tecnologia, elas são presas fáceis, facílimas. A tecnologia, a internet, a rapidez de informação, a televisão, tudo isso são verdadeiras arapucas para dominação e manipulação das pessoas em prol de um objetivo comum, que é essa famigerada sociedade marxista ideal, mundo cor-de-rosa. Mas vamos lá às nossas perguntas. Vamos lá, então. Está aberto a perguntas aqui no chat. Vamos aproveitar o tempo do professor Marlon Adami e as questões podem ser postadas que eu vou lendo. Primeira pergunta foi do Reginaldo. Professor Marlon, é possível o senhor fazer um breve comentário sobre as 10 estratégias para dominar uma população? Aquelas 10 estratégias que muitos falam leninista, na verdade não existe cartilha leninista. Ali foi os propagandistas da KGB que pegaram já dentro da escola de Frankfurt e transformaram em 10 frases curtas e objetivas, né, como destruir uma sociedade para implementar o socialismo. Então, quando vocês enxergarem lá os 10 tópicos de Lenin para acabar com a sociedade, isso aí nada mais é do que um resumo muito curto e muito objetivo do que o Lenin já conhecia sobre a teoria da escola de Frankfurt. Temos aqui também a Rosa, que colocou: estamos vendo tudo isso claramente em nosso país, concordando com os termos que você passou para a gente aqui hoje. Deixa eu ver aqui mais. O Jefferson. Professor Marlon, à luz da sua explanação, após o governo do general Figueiredo, em qual governo começou realmente a implantar na educação brasileira essa situação que estamos vendo hoje nas escolas? Bom, depois de 30 anos de governos civis, todos de esquerda, de uma forma efetiva e clara, a partir do governo do FHC. Até o governo Collor e Itamar Franco, que é o mesmo mandato, na verdade, de Sarney a Itamar Franco, nós temos aí um enfraquecimento do ensino e um início de destruição da nossa cultura, começando com a aplicação do revisionismo histórico. Tá? Ali começou, através do revisionismo histórico, é que eles começaram a aplicar a agenda da escola de Frankfurt, tentando já reescrever a história brasileira, destruir, fragilizar o que era a nossa história, a nossa cultura, nossos valores, nossos princípios, para iniciar um processo mais efetivo, mais direto, com a implantação desse ensino socioconstrutivista, né, e com a agenda do Plano Nacional de Direitos Humanos, que é a agenda da Escola de Frankfurt que o FHC trouxe para o Brasil. O Gustavo Denani pergunta: Marlon, o que você acha da derrota da maioridade penal? Bom, pelo que eu estou acompanhando, não houve uma derrota, tá? Eu até agora no início da noite estava vendo que o Eduardo Cunha estava tentando mexer os pauzinhos para voltar a discutir um texto intermediário, alguma coisa. Quer dizer, na política tudo pode, né? Mas a princípio, o que a gente vê? O regimento da Câmara, ele exigia que para ser aprovado o texto precisava de 308 votos. Faltou 5 votos para ser aprovado. O vencedor dessa batalha entre os prós e os contras, a minoria, os 184 votos que eram contra o projeto de maioridade penal, foram os grandes vitoriosos. Venceram 303 parlamentares, porque o regimento diz que precisava de 308.
Só que ninguém vai ficar sabendo quem foram os 5 que não compareceram. Apesar de que teve 3 abstenções, teve 2 que não apareceram. Isso aí a gente nunca vai ficar sabendo quem é, né? Que os grandes responsáveis da derrota da maioridade penal não foram os parlamentares, mas sim os 5 que não apareceram. Ou melhor, 2 que não apareceram e 3 que se abstiveram. E que deram a vitória a uma minoria. Nós vivemos num país onde as minorias, elas têm ferramentas legais para governar um país. Que democracia é essa onde a minoria manda? Democracia é um regime de governo que contempla a vontade da maioria. Só que no Brasil, a nossa democracia contempla a vontade da minoria. Ou por discursos vitimistas, ou por subversão, ou por vias legais, ferramentas legais que eles mesmos inventam para privilegiar grupo XYZ. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu concordo até que reduzir a idade, tá, não vai resolver o problema. Tá? Trazer a maioridade penal de 18 para 16, digamos que isso aí possa ser, de uma forma imediata, um paliativo, um placebo emergencial, legal, para ver se segura essa molecada dentro de casa, tá? Porque o que, na verdade, reduz a criminalidade, primeiro, educação não, ensino de qualidade e uma educação familiar, ou seja, o retorno da autoridade familiar na educação dos filhos. Hoje, a criança de 6 anos não sabe mais o que é autoridade. Pai e mãe é aquele que paga a escola particular, paga a van, me leva a passear, me dá o que eu preciso, o que eu quero, o que eu tenho vontade. Quer dizer, numa sociedade aonde foi aplicada, foi destruída a autoridade familiar e a autoridade do ensino, ou seja, tirou a autoridade do professor, não sobre a educação, porque professor nunca educou ninguém. O máximo que um professor sempre fez em sala de aula foi dar continuidade, manter um discurso em sintonia familiar que existia, não existe mais. Então, com a destruição da educação familiar, ou seja, os filhos não têm mais limite, não têm mais autoridade, não têm mais educação em casa. Ele chega na escola, bom, então no mínimo o professor vai ter que ter a autoridade intelectual. Também não pode. Também não pode. Porque o professor, ele não é o dono da verdade. E nessa de não ser o dono da verdade, eles encheram as escolas de professores criados, ensinados e doutrinados a fazer doutrinação marxista em sala de aula, aqueles professores simpáticos, brincalhões, que não gostam de sala de aula com filas de cadeiras, mas em círculos, onde tudo é seminário, tudo é festa, tudo é musiquinha. E aí, o que acontece? Ninguém aprende nada, ninguém conhece nada, todo mundo é iludido, todo mundo sai de lá com uma carga de mentalidade deformada por várias estratégias marxistas, e tá aí o resultado. Nós não temos mais profissionais, nós não temos mais pessoas com personalidade, com postura, com autoridade, seja ela sobre a sua área de atuação, ou seja, como um cidadão mesmo. Ninguém mais tem postura, ninguém mais é responsável por nada, ninguém mais se responsabiliza por nada. Tanto que, nos últimos anos, qual é o verbo que mais se usa? O verbo achar. Ninguém mais afirma nada, ninguém mais tem postura para afirmar, eu penso assim. Ele já sai da premissa de que eu acho que, porque se ele tiver errado, ele diz, não, mas eu achei, eu não afirmei nada.
Então nós estamos, há 20 anos vem se desenvolvendo uma sociedade deformada através dessa gama de ferramentas subversivas, todas elas das mais sorrateiras, que mexe com o psicológico, que mexe com o íntimo das pessoas, que mexe com a intelectualidade, com a religiosidade, com a estrutura básica da sociedade, que é a família principalmente, e que, através dessa exposição dita causada pela tecnologia e os modernismos que a tecnologia traz, vem literalmente passando um arrastão, né, aonde se tem uma massa que no máximo elas gritam, mas não tem força, e as minorias, os promotores, ou aqueles que tiveram a sorte de estar num escalão de poder, ou num escalão de comando, né, essa massa, e praticamente que bem entende, porque ninguém, sem postura, sem atitude, e para ter tudo isso nós precisamos ter autoridade, hierarquia, responsabilidade, conhecimento. Nós não temos. Então nós, literalmente, nós estamos num mato sem cachorro no momento. Literalmente num mato sem cachorro. Perdão, Angelina, ela pergunta o que o senhor acha da ideologia de gênero nas escolas. Ideologia de gênero é um crime, é mais um crime retirado das propostas frankfurtianas e que servem para subverter a formação de pessoas. Quer dizer, o que é ideologia? Ideologia é o estudo das ideias. Gênero é apenas uma forma de nós denominarmos algo que é diferente. Então nós temos o gênero A e o gênero B, o gênero masculino, o gênero feminino. Agora, existe uma ideologia, ou seja, existe um conjunto de ideias que vai subverter os gêneros que vêm da própria natureza para implantar um novo gênero. Ou seja, nós não temos mais... Essa ideologia de gênero está passando por cima não apenas da questão natural, da natureza humana, mas está passando por cima da natureza como um todo. Porque gênero masculino e feminino existe para qualquer espécie. São raríssimas as espécies que masculino e feminino para se procriar. Agora, no momento em que eu quero difundir e implantar uma ideologia de gênero onde não existe mais homem e mulher, o humano ele vai procriar como? Ele vai se perpetuar na natureza como? Mas nós temos milhões de crianças abandonadas. Sim, e quando as crianças abandonadas acabarem, como é que faz? Aí nós vamos ter que criar um movimento para tentar reconstruir ou para tentar voltar atrás e fazer com que homens e mulheres voltem a ser homens e mulheres novamente. Então está tudo errado. Ideologia de gênero é uma ferramenta subversiva para destruir a pessoa na base. Nós temos crianças hoje, existem vídeos na internet que estão praticando sexo dentro de sala de aula, que estão se travestindo, fazendo espetáculos para a comunidade escolar, travestidas de mulheres, como se fosse, isso é arte, isso é bonito. E eu, enquanto professor, eu já peguei, vamos botar há uns 5, 6 anos atrás, o início de crianças e adolescentes sem família ou sem familiar, tá? Que só se preocupava em trabalhar e dar o que as crianças e os adolescentes têm. E que esses jovens estavam entrando de que o homossexual é bonito, é normal, tal, porque
que na Grécia já existia gay, que na Roma antiga já existia homossexualismo. Quer dizer, eles criam ficções para destruir as pessoas. Destruir as pessoas. Quando a gente nasce homem ou quando a gente nasce mulher, a gente já tem psicológica formada. E eles destroem toda a estrutura natural para impor um novo gênero. Eles, através desse projeto maluco, eles acham que é o ser humano do futuro, é o ser humano ideal para a sociedade ideal deles. Então, é crime, ideologia de gênero é crime, tirar a autoridade dos pais é crime, proteger os menores da maneira como fazendo, tá? São nociva, uma destruição do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes até a fase adulta. Isso é um crime, mas é um crime que no Brasil é visto como modernidade e que ninguém sabe de onde é que veio, de onde é que partiu isso e para onde é que isso vai levar. Só acham que tudo é bonito, é moderno, a gente precisa se atualizar, porque no tempo dos nossos pais era no tempo deles. Eu não sei qual é se é que um dia ou uma hora uma boa parte da sociedade vai acordar e vai ser isso que foi feito até agora, ou se realmente as coisas vão continuar nessa passividade até que existam, porque não vai pelo jeito, pela proposta deles, logo nós, eu, o Celso e tantas outras pessoas que no tempo da proposta deles, né, nós vamos nos tornar anormais, nós vamos virar minoria. E eles, os deformados, os sem sexo, os assexuados, os, sei lá, os utópicos da vida, os psíquicos que nem praga, teoria. Não dá para a gente tirar uma conclusão e poder ter perspectivas positivas, benéficas, no momento em que a gente só vê estratégias destruidoras, trazem progresso para ninguém, e que o ser humano era visto como um ser superior dentro da natureza do nosso planeta, vem se colocando como algo extremamente frágil e de fácil manipulação, de fácil destruição, muito mais do que os ditos animais irracionais. Professor Mano, tem uma pergunta que era para a semana passada, mas como tivemos um imprevisto, não podemos fazer o programa, que é se o senhor participou, sabia de um hangout com o Coronel Moésia e Gerson Santos sobre aí o militarismo no Brasil. Eu participei desse hangout. Ah, sim. E pode contar um pouco pra gente como foi? Digamos que esse hangout ele foi interessante dentro de um contexto de esclarecimento e de postura de um militar frente à realidade brasileira, aonde a gente tem uma sociedade pouco informada, que pouco se informa e que propaga boatos, ficções e discurso de histeria, né, na velocidade da luz. E o Coronel Moésia foi, digamos, naquele momento, um divisor aí para colocar um pouco de serenidade e de clareza naquilo que as pessoas pensam ou observam da realidade nacional, né? Então, eu vejo interessante quando se tem a presença, a participação e a própria coragem, porque não é qualquer um que bota a cara na internet e sai falando aí, não é todo mundo que tem essa coragem. Mas o Coronel Moésia foi lá, esclareceu, mostrou, trouxe informações, informou, tentou, não é apaziguar, mas trazer informação, clareza, para acabar com a boataria. Tá?
Infelizmente, a sociedade brasileira hoje, ela, antes dela abrir a boca, ela precisa se informar. Ah, mas eu não tenho tempo, então não fala. Ah, mas eu acho. Não, tu não tem que achar nada. Tu tem que ter certeza das coisas. O brasileiro botou na cabeça que tudo que ele acha, ele tem que botar para fora. Não, ele não tem que botar para fora nada. Ele tem que, se ele acha, te aprofunda naquele assunto e veja realmente se está certo ou está errado. Mas todo mundo hoje tem o direito de achar e de propagar, né, como verdade, o que acaba ocasionando esse clima de caos, de insegurança informativa e até intelectual na rede, né, porque todo mundo tem o direito de se expressar. Eu tenho direito de me expressar e dizer o que eu penso. Ok, só corrobora. No momento que tu abre a boca e tu não tem certeza daquilo que tu está falando, tu não está ajudando, tu está atrapalhando, tu está prejudicando, ou está ajudando quem tira vantagem de uma sociedade instável, de uma sociedade desinformada, de uma sociedade insegura. E temos aqui a pergunta da Vânia, muito pertinente também, por sinal, sobre os militares, né? Perdão, os religiosos. Eles têm se pronunciado sobre tudo isso, inclusive sobre a educação nas escolas? Infelizmente não, Celso. Infelizmente não. Os nossos religiosos... eu não vou botar todo mundo no mesmo balaio, tá? Nós temos algumas correntes cristãs que ainda são sérias, conservam aquele arcabouço de valores, né? Mas se nós for falar na maior comunidade cristã brasileira, que é a católica, essa já foi subvertida e já está dominada pela mentalidade da esquerda já nos últimos 30 anos, tá? Depois que aquele grupo de freis dominicanos encabeçados pelo Frei Beto e pelo Leonardo Boff criaram a tal da teologia da libertação e contar o seu projeto de como é que chama? Comunidades eclesiais de base, que nada mais é do que formar células de doutrinação marxista na sociedade. A nossa Igreja Católica foi para o espaço. Com relação ao religioso, a gente tinha como referência, até não muitos anos atrás, Pontifícia Universidade Católica, né? Uma universidade privada, católica. Então, se tinha certeza de qualidade de ensino, né? Escolas, né, de linhas religiosas, então os maristas, os carlistas e tantas outras ordens religiosas que atuavam na área da educação. Essa rede de ensino religioso que nós tínhamos no país, de altíssima qualidade, ela hoje presta serviço para o MEC, porque hoje quem não dança a música do MEC, dança, ou seja, perde o registro. Então, no momento em que a nossa educação ela foi verticalizada, em que existe uma cartilha política ideológica, e que principalmente todas as escolas precisam ter o seu PPP, projeto político pedagógico. Esse tal de projeto político pedagógico é algo que o MEC exige, e que dentro da proposta, da estrutura do tal PPP das escolas, está o modelo doutrinário que vem na bagagem do socioconstrutivismo elaborado pelo Paulo Freire para as nossas escolas. Ok, próxima pergunta. Professor Marlon, há cerca de 3 dias venho percebido em algumas mídias matérias tentando denegrir a reputação do juiz Sérgio Moro. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, Reginaldo, a questão é muito... num país onde a gente tem toda a estrutura estatal dominada pela esquerda,
toda a estrutura partidária de esquerda, toda a mídia da esquerda, todo o circuito voltado pela esquerda, e a gente sabe muito bem de que escândalos, essa história que a gente vem assistindo, que começou com Mensalão, a novela Mensalão, e hoje nós temos a novela Petrolão, e que não dá em nada, isso faz parte, tá? Escândalos e novelas judiciais fazem parte, é uma ferramenta, para desviar o foco das pessoas para aquilo que é mais importante. Todo mundo ficou preocupado com o Mensalão, transformou o Barbosa em Batman, em super-herói, sendo que ele foi um servidor público que não fez mais nada do que a obrigação dele. Tá? Se ele tivesse feito algo diferente, aí fecha o Supremo, né? Para tudo. Mas ele só fez o mínimo necessário, o seu dever como juiz, e virou super-herói. Hoje nós temos um outro super-herói chamado Sérgio Moro, que vem tentando fazer aquilo que é o dever dele como servidor público. Ele recebe para fazer isso. Ele não está fazendo nada assado. O porém é que essa estrutura, ela e a mídia, como também está dominado, eles ficam alimentando novela. Né? Todo dia tem gente entrando na cadeia, saindo na cadeia, o juiz falou, mandou investigar. Isso é desvio de foco. Enquanto todo mundo a novela Petrolão, a ideologia de gênero para destruir a sociedade vai muito bem, obrigado. O ensino vai cada vez mais. As drogas avançam com uma velocidade grotesca. E todo mundo preocupado com o Sérgio Moro. O Robin daqui a pouco, né? O Robin, porque ele está no meio extremo. Então, já temos o Batman e Robin, né? Os nossos heróis do judiciário, um judiciário que já está dominado pela esquerda, que já pratica mentalidade esquerdista há décadas, e quando aparece um ou outro que faz o seu dever, só o seu dever, ele não faz mais nada de excepcional, ele não está reinventando a roda do direito, ele só está aplicando a lei, vira super-herói. Por quê? Porque está tudo subvertido. Enquanto as pessoas elas se detiverem a casos, escândalos, novelas, boatos, as pessoas têm que largar isso. As pessoas precisam ter autonomia de ir buscar a informação correta e não ficar acompanhando novelinha da revista Veja, novelinha do Jornal Nacional, novelinhas que são promovidas muitas vezes falaciosas nas redes sociais, na internet. Tem muita informação errada circulando, muito discurso histérico sendo propagado como verdade. As pessoas precisam voltar a ser donas de si e não seguidoras daquilo que representa ser algo grande, uma verdade absoluta. Não, porque tem 500 pessoas que seguem o fulano porque o fulano disse tal coisa. Grande coisa. Quem é esse fulano que tem 500 seguidores, que tem 5 mil, que tem 5 milhões? Quem ele é? Qual é o propósito dele aparecer do nada e criar um rebanho tão gigantesco? As pessoas querem informação, elas precisam ter autonomia para elas buscarem e não serem mais um nesse rebanho de pessoas que seguem sem saber quem estão seguindo, que repetem sem saber se é verdade. Então o Sérgio Moro, coitado, ele é um cara daqueles que, digamos, um juiz de carreira, mas um juiz verdadeiro. Ele está só fazendo o que ele se propôs a fazer como profissional. Ele veste a camisa de um judiciário que infelizmente quase não existe mais.
porque o judiciário hoje é quase que um escritório de advocacia desses partidos, desse nosso governo de esquerda, e principalmente da difusão de uma mentalidade jurídica de esquerda, pautada em outro teórico da escola de Frankfurt, chamada Habermas, tá? Que o Habermas, na escola de Frankfurt, foi o teórico que teorizou formas de subverter a área do direito. Realmente, momentos delicados em todas as esferas do nosso país. Professor, não temos mais perguntas aqui, deixo suas considerações finais para a nossa noite. Olha, Celso, desculpe se às vezes eu falo demais, tá? Não, eu te juro que eu nunca pensei na vida em ser pastor, porque eu sempre pensei em ser professor mesmo. É porque dizem que quem fala demais é pastor, né? Não, o professor também fala bastante. Eu tenho no meu pensamento que enquanto tivermos as pessoas acreditando que o coletivo está acima do individual, que o individual, ser uma pessoa individualista não é ser uma pessoa gananciosa, não é ser uma pessoa má. Se nós não tivermos um individual bem formado, bem estruturado e forte, nós jamais teremos um coletivo, usando a terminologia que a esquerda gosta de usar, hoje tudo é coletivo, mas teremos um coletivo forte. Então, quando eles formam o individual frágil, desinformado, fraco, manipulado, é justamente para criar um coletivo mais fraco ainda, para ser a massa por eles. Quem? Esses grupos, esses partidos, esses políticos, esses ideólogos de esquerda, que querem construir uma sociedade nova, que querem um mundo melhor, pautado nos assexuados, na igualdade, na liberdade. Volto a repetir, eu acho que a cada uma quarta-feira sim, uma não, eu repito as mesmas coisas, mas são pertinentes. Não tem como igualar desiguais. Ponto. Não tem como ser livre e igual ao mesmo tempo. Ou bem é igual, ou bem é livre. Então, enquanto as pessoas ficarem iludidas com essa coisa de vamos ser solidários, porque o coletivo, porque o fraternal, porque todos somos irmãos, porque todos somos iguais nada. Eles querem que nós sejamos iguais conforme a mentalidade que eles vêm impondo para nós. Eu, particularmente, eu não sou mais igual a ninguém. É da natureza humana. É a mesma coisa de dizer ninguém pode ter preconceito. Sim, agora os caras acham que eles são Deus para dizer que eu não posso ter preconceito. Se o preconceito é um sentimento natural do ser humano. Todo mundo nasce com preconceito. Todo mundo carrega algum preconceito. Seja ele pela cor do gato, pelo tamanho do cachorro, pela cara do céu. Todo mundo tem algum tipo de preconceito. O que é um preconceito? É um pré-juízo. O cara tem um juízo de alguma coisa, mas é o pensamento dele. Quer dizer, eles não querem mais que ninguém pense. Eles querem que todo mundo pense como eles querem, através da metodologia, da teoria e das ferramentas que eles apresentam para nós. Então, enquanto nós estivermos com as pessoas totalmente desfocadas da sua atuação como pessoas e como cidadãos, a gente vai continuar assistindo cada vez mais mentiras, enganações, situações caóticas se apresentando, né? E sem uma reação efetiva. Por quê? Porque está todo mundo alienado, todo mundo parece em transe,
né? Ninguém mais reage, né? Todo mundo apenas fica procurando o culpado para aquilo, procurando uma justificativa. Ao invés de procurar solução, não, eles procuram justificativa para o problema, justificativa para o fato. Assim a gente não vai chegar em lugar nenhum a curto ou médio prazo. E fico satisfeito, fico muito contente de saber que o lado artístico de DJ aqui do professor foi aprovado aí na Rádio da Terra. Então, por incrível que pareça, é isso que eu ia comentar. Você falou que as pessoas ficam em transe, né? Explica um pouquinho pra gente sobre o trance. DJ trance. Sabe que essa corrente musical desenvolvida nos países nórdicos, a trance music, que é uma vertente da música eletrônica, ela foi desenvolvida por um DJ que ele era, digamos, não vou dizer ecologista, mas era um cara que valorizava as questões da natureza, ele gostava de alpinismo, gostava de ir lá nas montanhas, nas baías, sabe? E ele, um belo dia, num momento de inspiração, ele tentou trazer para dentro da música a energia do visual que ele via das montanhas, do mar, dos vales, etc., né? E que acabou criando uma música com uma energia muito forte e com uma harmonia suave, né? Suave como as imagens que a natureza nos apresenta, né? É uma vertente na Europa muito difundida, né? Muito apreciado por lá, mas aqui no Brasil com a rocha da vida, funk, etc. Mas eu, particularmente, como música eletrônica, eu gosto em alguns momentos, apesar de muitas pessoas que não conhecem, na primeira audição acham uma coisa meio agressiva, mas quando eles começam a entrar dentro da harmonia, a coisa fica muito mais leve, muito mais agradável. Com certeza, e nós vamos então finalizar a nossa noite com o set do professor e DJ Marlon Adami, Trance. Pode ser? Vamos que vamos. Uma boa noite a todos. Próxima quarta, tamo aí de novo. Que